Olá, queridos amigos e amigas que acompanham nosso canal no YouTube, nossa página no Facebook Vivendo com Jesus. Sejam bem-vindos a mais um encontro, Momento com Jesus, aprendendo com o Espírito Emmanuel. Então vamos ver o que o Emmanuel nos traz neste encontro de hoje. Lembrando que Emmanuel é um dos nossos irmãos superiores, amigos, que vem nos explicar o Evangelho de Jesus. Então ele pega trechos do Evangelho do Mestre e nos explica. Por exemplo, hoje, Emmanuel nos traz o título assim, Que buscai? E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhe, Que buscai? Então esse trecho está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 38. Se você ir até esse evangelho, você vai achar essa frase aqui. Então vamos ver o que o Emmanuel vai nos trazer nesse ensinamento de hoje. A vida em si é conjunto divino de experiências. Cada existência isolada oferece ao homem o proveito de novos conhecimentos. A aquisição de valores religiosos, entretanto, é a mais importante de todas, em virtude de constituir movimento de iluminação definitiva da alma para Deus. Então vejam bem, vamos parar nesse parágrafo. Então ele diz assim, a vida nossa é um conjunto de experiências, certo? Experiências que nós vivemos desde o momento que nós acordamos. Tomar um café, ir ao trabalho, cuidar da família, cuidar dos amigos, da mãe, do pai, do filho. Então são um conjunto de experiências e esse conjunto de experiência forma-se o nosso conhecimento. E cada conhecimento, nós na sociedade organizamos em áreas, né? A área da saúde, a área das ciências exatas, a área da informática. Então assim, existem várias áreas, da psicologia, da medicina. E Emmanuel nos chama a atenção para uma área específica, que é a mais importante. Vejam bem, a área da religião. Então ele chama assim, a aquisição de valores religiosos. Constitui um movimento de iluminação definitiva. Então é uma virtude, ele chama de virtude que nos eleva a Deus. Então assim, ele chama que é uma iluminação para Deus. Ou seja, a religião é um momento, é uma forma, é uma área do conhecimento de nós conhecermos as leis de Deus e Deus. Isso que ele nos chama. Então vamos seguindo. Então nós sabemos que nessa primeira parte, Emmanuel nos fala principalmente da religião. Que nós estamos vivendo um conjunto de experiências e a mais importante é a religiosa, certo? Que vai nos elevar até Deus. Os homens, contudo, entendem a esse departamento divino a sua viciação de sentimentos no jogo inferior dos interesses egoísticos. Então assim, o que o Emmanuel nos traz? Que nós, homens, ao longo das gerações, ao longo dos últimos dezenas e milhares de anos, nós usamos a religião para um conjunto de coisas de interesse próprio e que satisfaçam nossos desejos orgulhosos e egoístas. Então é o diagnóstico que o Emmanuel nos faz. Vamos seguir. Os templos de pedras estão cheios de promessas injustificáveis e de votos absurdos. Então ele diz assim, os templos de pedra, o que são os templos de pedra? É as nossas casas religiosas, é os centros espíritas, é as igrejas católica, evangélica, são os templos budistas, lojas, são as igrejas messiânicas, são as lojas maçônicas. Então, esse é um templo de pedra, certo? Então, isso que ele quer dizer, um templo de pedra. E ele diz assim, alguns deles, né, não todos, estão cheios de promessas injustificáveis. Muitos devotos, agora chama a atenção para nós, né, nós devotos, seres humanos,
entendem encontrar na divina providência uma força subordinável e eivada de privilégios e preferências. Outros se socorrem do plano espiritual com o propósito de solucionar problemas mesquinhos. Então, assim, nós homens frequentamos os centros religiosos e achamos que podemos burlar a Deus, fazer uma promessa, não cumprir, ir lá para poder, porque eu errei sobre algum aspecto e daquele momento eu vou lá no templo religioso para eu orar, depois eu sair de lá e tiver tudo certo. Ou eu vou lá no centro espírita, participar da reunião mediúnica, para falar com o espírito apenas e resolver problemas mesquinhos, por exemplo, o número de um jogo de Mega Sena, ou se não, ou alguma coisa sobre a nossa vida particular. Então ele está falando assim do mau uso que nós fazemos da religião. Nós, seres humanos agora, fazendo mau uso da religião, fazendo mau uso das ferramentas que nós temos e também tentando burlar a lei ou burlar a Deus. Esquecem-se de que o Cristo ensinou e exemplificou. Então agora, nesse exato momento, Emmanuel nos traz o ensinamento do cristianismo puro, que é o Cristo, é o exemplo de Jesus. Então nós humanos esquecemos que Jesus ensinou e exemplificou. Então Jesus ensina e exemplifica. A cruz do Calvário é símbolo vivo. Quem deseja liberdade precisa obedecer os desígnios supremos. Sem a compreensão de Jesus no caminho íntimo, associada aos atos de cada dia, a alma sempre será prisioneira da inferioridade e da preocupação. Então, quando Emmanuel nos traz assim, é preciso quem deseja a liberdade. E qual é essa liberdade? Não é a libertinagem que nós estamos acostumados, a liberdade da sociedade atual, do jovem, do ser humano adulto ou mais idoso, sair por aí, né? Os homens agarrando as meninas agarrando os homens, e homem com homem, mulher com mulher, e aquela libertinagem que não é libertinagem. Isso daí é gozação com as nossas características inferiores. A liberdade de Emmanuel é a liberdade de nossa consciência para que possamos viver em paz. E para que nós possamos viver em paz, ele nos dá a recomendação: viver o bem. Vejam só, é a gente associar no ato de cada dia, a alma sempre será prisioneira da nossa inferioridade. Então a gente associar o bem no nosso ato de cada dia, para que a nossa alma, para que o nosso espírito, para que a nossa personalidade não fique presa nas coisas inferiores. No momento passado, eu dei um exemplo de uma coisa inferior que nós estamos acostumados, que faz parte das nossas escolhas. Um pai de família sai do trabalho. Ao invés de ele seguir para casa, ele escolhe entrar no bar. E de lá não tem hora para sair. A esposa, os filhos estão preocupados em casa. Então começa a perturbação. Então é isso que ele está dizendo. Fazer a escolha certa para a liberdade da nossa consciência estar em paz. E a gente viver em paz. E viver em paz é viver o bem, é se sentir bem. E Jesus é o caminho. Ninguém ouvide a verdade de que o Cristo se encontra no umbral de todos os templos religiosos do mundo, perguntando com interesse aos que entram: que buscai? Então ele termina esse encontro de hoje dizendo assim para nós: não duvide, o Cristo está em todos. Vejam só a exclamação do nosso irmão. Ele está em todos os lugares. Então assim, Emmanuel, pensam comigo, um espírito que é superior, ele já passou pelas dificuldades que nós estamos passando, tem a experiência, e ele nos diz assim: o Cristo está em todos os centros religiosos, todos. Cristo está na Igreja Católica, o Cristo está nos centros budistas, o Cristo está nas lojas maçônicas, o Cristo está nas igrejas messiânicas, o Cristo está em todas as igrejas evangélicas, independente de qual é a sua bandeira,
E o Cristo está em todos os centros espíritas, independente de onde ele estiver. Então, o Cristo está em todos os lugares, nos chamando e nos perguntando: o que buscais? Então, se você faz parte de certa religião, continue na sua religião, independente qual ela seja, porque lá você vai encontrar o Cristo. Se você está em um centro espírita, lá também vai ter o Cristo. E o desafio do Emmanuel de mais um encontro de hoje é assim: o que buscai? O que nós estamos buscando com Jesus? Estamos buscando a liberdade de nossa consciência e a liberdade do nosso coração. Nós desatarmos, desfazermos os laços da nossa inferioridade. É isso que nós estamos buscando no Cristo e é isso que o Cristo ensinou a todos os seus discípulos. Estou me lembrando de uma passagem em que Jesus chega a um certo poço de água com Judas, porque Judas estava triste, porque ele era um dos discípulos que o bando dos outros discípulos menos gostavam. E então Judas correu na frente, bagunçou naquela água e a água ficou suja, turva. Como é que os outros discípulos iriam beber? Então, para que Judas fosse aceito pelo grupo, Jesus exclamou a ele: Judas, veja o exemplo desta água. Quando você mexe na água, você suja. E quando você mexe no coração do seu amigo apóstolo, que você entra nas coisas ruins, você suja ele também. Então, aprenda, Judas, a ver as coisas boas e a entrar nas coisas boas. Então, nós também aprendermos a ver o que é bom no nosso próximo, que esta é a proposta de Jesus, para que a gente possa exercitar aquilo que também é bom dentro de nós e a gente possa alcançar essa paz, que é a liberação e a libertação de nossas características ruins para darmos lugar às características boas. E aí muitas outras coisas boas também virão. Então, assim terminamos o nosso encontro, Momento com Jesus. Fiquem com o nosso Senhor Jesus Cristo e até o próximo encontro. Forte abraço!